madrastas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cacau do Mãe de Enteado e esse é o SOS Madrasta. Vamos falar sobre bebês. Ai, que bonitinho, gente. Sim, vamos falar de bebês. Esse vídeo de hoje é pra você, madrasta, que pretende gerar um bebê. Eu sei que algumas madrastas já criam os enteados, então já vivem ali a maternidade, mas algumas, aliás, muitas delas querem gerar ali, ter experiência de amamentação, enfim. E é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo aqui. Será que tá na hora de você ter um bebê? Será que você tá preparada pra isso? Será mesmo que é uma boa ideia? Hoje eu vou falar 5 pontos fundamentais para você se alertar antes de engravidar. Mas antes da gente ir para esse vídeo, eu vou dar um tempinho para você se inscrever, deixar o like, porque sim, é muito importante aqui pra gente. E também comentar, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando do canal. E se você é madrasta e já está grávida, ou então já tem um bebezinho, eu sei que não é tão fácil quanto a gente imagina. Ainda mais se o enteado ou a enteada tiver ciúmes do bebê que você teve. Então, com você, eu vou falar no próximo vídeo, que é no próximo domingo aqui no YouTube. Vou falar direto com as madrastas que já estão grávidas ou que tiveram bebê e que estão meio perdidas, sem saber como agir, Afinal, já tem uma criança ali no relacionamento e agora mais um bebê. E se você é madrasta e pretende engravidar, continua aqui que o vídeo começa agora. Primeiro ponto. Você tem certeza sobre a sua relação? Você tem certeza que vocês foram feitos um pro outro e que essa relação vai durar, é madura suficiente para conseguir suportar mais uma criança? Afinal, seu parceiro já teve uma ou mais crianças que tiveram que passar pelo processo de separação dos pais. E isso é muito doloroso para a criança e também é muito doloroso para o pai e para a mãe. Ou seja, o seu parceiro provavelmente já sofreu tendo que ficar longe do filho ou da filha ou dos filhos dele. E eu tenho certeza que você não quer que ele sofra e você também não quer sofrer e muito menos fazer com que o seu filho ou que sua filha sofra com isso. Então é muito importante que você tenha certeza sobre a sua relação, certeza se você quer estar nessa relação, se vocês têm afinidade e se vocês estão dispostos a fazer com que essa relação funcione. Segundo ponto, você está preparada? Sim, esse ponto realmente é muito importante. Você tem que ter certeza se você está preparada para ter um bebê agora. Porque ter um bebê envolve muitas coisas, sim, os hormônios ficam à flor da pele, o corpo da mulher vai mudando e ela vai sofrendo uma pressão psicológica e emocional que já é difícil para qualquer mulher. E nós, madrastas, já temos ali uma pressão emocional e psicológica um pouquinho além do que uma mulher normal já sofre. Afinal, são muitas coisas novas, muitas coisas diferentes e muitos dilemas que a gente tem que enfrentar todos os dias por sermos madrastas. E às vezes nosso psicológico fica abalado, nosso emocional fica frágil. Então a gente tem que ter certeza se estamos preparadas antes de engravidar. Porque se você descobrir que não está preparada emocionalmente e psicologicamente depois que engravidou, você vai sofrer. Então tenha certeza de que você está com o psicológico bom, está com o emocional bom, se você está realmente preparada para engravidar. Terceiro ponto. O seu parceiro, no caso o pai da Kids, está preparado? Sim, é muito importante que o seu parceiro também esteja preparado para ter um novo filho. Aí já é um pouco além da questão psicológica e da questão emocional. Primeiro ponto que você tem que observar é se ele consegue ser um pai completo para o filho que já existe ou para os filhos que já existem. Não adianta dar um segundo, terceiro ou quarto filho se ele não está conseguindo se desenvolver como deveria com o filho que já existe. Antes de você engravidar, sim, o seu parceiro precisa ser um pai excelente para os filhos ou para o filho que ele já tem. É uma obrigação dele, é uma responsabilidade dele, então sim, ele tem que se preocupar primeiro em ser pai do que já existe para depois se preocupar em ser pai de novas crianças. Quarto ponto. Vocês estão preparados financeiramente? Sim, esse é outro ponto muito importante. Você tem que ter certeza se você está preparado financeiramente para ter um bebê. E isso qualquer mulher tem que pensar antes de ser mãe. Só que para você que é madrasta, isso vai um pouquinho além. Ou então para mãe que já tem filhos, isso também vai um pouquinho além. Porque a gente está falando de uma relação que já existem outras crianças ali. Então essas crianças precisam ter todas as necessidades atendidas. Hoje,
Você e o seu parceiro conseguem suprir todas as necessidades da criança que já existe? Sim, isso é muito importante e vocês não podem ter dúvida nenhuma em relação a isso antes de engravidar. Quinto passo e mais importante. A Kids está preparada? Ou as Kids, né? Não sei quantos enteados você tem. Eles estão preparados para ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Esse é o mais importante, sim. Porque você tem que entender que já existe uma criança ou mais crianças e que essas crianças precisam ser incluídas em tudo isso, nessa decisão, inclusive. Eles precisam participar de tudo isso para que eles se sintam parte disso e não excluídos disso. A criança não vai entender sozinha que ela não está sendo abandonada ou então que ela é suficiente para o pai dela, porque o pai dela está tendo outro filho ou outros filhos. Então cabe a você também se preocupar com isso, fazer com que a criança se sinta segura suficiente para amar a ideia de ter um irmão ou uma irmãzinha. A gente tem que entender que não é fácil para as crianças. Pode não ser fácil para a gente, mas para as crianças muito menos. Então uma dica que eu te dou é você ir aos poucos conversando e preparando essa criança, fazendo com que ela se sinta segura. É o meu caso, por exemplo. Eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis gerar um filho. E é claro que com o meu enteado, com grude-grude, eu já supro essa necessidade materna, porque eu vivo o dia a dia ali as questões da maternidade. Porém, eu queria gerar um filho. Só que eu sei que a partir do momento que eu me tornei madrasta, isso seria um pouco mais complicado, não é nem complicado, né? Mas eu deveria prestar mais atenção em algumas questões, porque já existia ali 2 enteados e eu precisava fazer com que aqueles enteados se sentissem seguros antes de eu pensar em mim. Antes de eu pensar em mim, é óbvio que eu tinha que pensar neles. Então eu conversei com o meu enteado mais novo, que é o que mora com a gente, expliquei pra ele que esse era o espaço dele, que a gente era a família dele, mas que seria legal também ter outro, ter ali um irmãozinho, uma irmãzinha pra ele brincar todos os dias, acordar e dormir já brincando ali com o irmão ou com a irmã, mas que tudo seria no tempo dele, no momento que ele se sentisse à vontade, que ele quisesse ter. Ou seja, eu fiz com que ele participasse da nossa vida e se sentisse seguro o suficiente para ter um irmão ou uma irmã. E hoje ele já aceita melhor, ele já até pediu algumas vezes, inclusive. Então você pode ir ali aos poucos conversando, deixando a criança segura, sabendo que o pai vai ser pro resto da vida pai, né? E que aquela casa ali pertence a ela também, e que ali aquela família é a família dela, que ela vai ter sempre o lugar dela ali, que é especial demais. E com o tempo você vai também falando, poxa, seria legal ter mais uma criança aqui, a sua opinião importa pra gente, porque você é importante pra gente. Enfim, vai preparando o terreno que eu tenho certeza que uma hora essa criança vai se sentir segura o suficiente pra chegar pra você e falar, está na hora. E se você não gostou muito do conteúdo desse vídeo, achou que eu tava falando sobre muitos obstáculos ali pra você que quer engravidar, eu sinto lhe informar que sim, essas questões são importantes, porque quando você entrou na vida do seu parceiro, ele já tinha um ou mais filhos, e essas crianças importam. Quando a gente é solteira e arruma um namorado, a gente pode planejar as coisas com mais tranquilidade. Porém, quando a gente começa a namorar um cara que já tem filho ou filhos, as coisas sim precisam de mais atenção. A vida e o psicológico dessas crianças importam muito e vocês têm que entender isso. E não, isso não quer dizer que você nunca vai ter filhos, claro que não! Isso só quer dizer que você vai esperar mais um pouquinho para preparar essa criança e para esse momento ser perfeito. Porque o que adianta você ter um filho e não ser perfeito, e não ser tranquilo, e você não ter uma gravidez tranquila, um pós-parto tranquilo? Tem que ser mágico, porque é mágico. Você tem que estar com a cabeça, com a mente tranquila. E todo mundo ao seu redor também tem que estar tranquilo para que você consiga ter um parto maravilhoso. E se você já deu um ok em todas essas questões que eu te falei, mas não consegue engravidar, tudo na vida tem um momento certo. Deus vai te abençoar no momento certo. Talvez você não perceba agora, mas isso tem um motivo. Existe uma criança ali que precisa de você. O seu papel é fundamental na vida dessa criança, ela precisa do seu amor, do seu carinho, da sua atenção. E no momento certo você vai sim gerar o maior amor do mundo. Então tenha paciência que tudo tem o seu tempo e o seu papel de hoje também é fundamental. E se você é madrasta e já engravidou, já tem um bebê e agora ficou um pouco preocupada com as coisas que eu te falei, não se preocupe. No próximo domingo eu vou falar diretamente com vocês. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Nosso próximo encontro é no próximo domingo aqui no YouTube e eu vejo vocês todos os dias lá no Instagram. Não se esqueçam de nos seguir, @mãe de enteado. Beijo grande e a gente se vê no próximo SOS Madrasta.